Bom dia, galera. Aqui é a professora Amparo de História. Hoje nós iremos ver um conteúdo bem diferente, um tema que vai vir explicar o significado de como vivem os africanos, certo? E a África tem tudo a ver, não é isso? Pois é. Então, para começar, nós temos que apresentar a diversidade de povos e culturas do continente africano, privilegiando pessoas de territórios africanos onde, no passado, viveram ancestrais de milhões de brasileiros, a exemplo da Nigéria, de Angola e de Moçambique. O conhecimento das histórias dos antigos habitantes dos territórios ocupados hoje por esses países é importante para que possamos compreender e evidenciar os laços que ligam a história brasileira à história africana. Então, nós iremos conhecer aqui o mapa da África político de 2015 e vamos ver aqui povos representando a África, continente africano. Aqui nós temos o número 1, 2, o 3, o 4 e o 5. O número 1 é a mulher nigeriana, 2016. Número 2 é o jovem angolano, em 2015. O 3 é um jovem sul-africano, 2015. O 4 é um homem tunisiano, 2016. E o 5 é uma jovem moçambicana. Então, gente, nós estamos vendo aqui como são várias etnias, né, desse povo. E nós conhecemos um pouquinho sobre este continente tão importante para o povo brasileiro. Não é isso? Então, nós vendo esse mapa, nós podemos ver a diversidade de povos, né? Então, nós vamos aqui já sabemos que a África é um continente com dezenas de países e grande diversidade étnica e cultural. Esses povos, eles são muito importantes para a história brasileira. É um continente muito habitado, certo? E com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos com cultura e línguas singulares. Também é o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros. Então, a África e sua história tem grande importância para nós. A África e sua história tem grande importância para nós. Então, gente, nós vamos ver agora a África, o aspecto físico da África, certo? Então, através do mapa, nós observamos que ao norte há uma imensa areia, imenso mar de areia. Há um imenso mar de areia, que é o deserto do Saara. Observe melhor aí. Abaixo vem ao sul do Saara, está o Sahel. O que é o Sahel? É uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. E lá viviam os povos negros chamados genericamente de sudaneses, como os bambaras, os fulas, os mendigas, os alças, entre outros.
certo? Entre outros. E lá também, a extensa área habitada por eles era chamada de Sudão, que em árabe Biladal, Sudã, que significa terra de negros. Então, gente, nós observando aqui a vegetação africana, você vê a questão como é que está. Vamos aqui observar aqui na legenda do mapa e veremos que, aí no livro de vocês, na página 25, viu, gente? Vocês vão olhar e vão ver. A verde é florestas. Florestas. A outra verde mais clara, savanas. A vermelha, estepes. A vinho, vegetação mediterrânea. A amarela, deserto. E o vermelho, oásis. Então, esse é o aspecto físico da África, certo? Então, nós vendo a história da África, fazemos uma reflexão sobre as teorias racistas formuladas pelos europeus no século XIX. Eles forjavam visões preconceituosas da África e de seus habitantes, certo? Ou seja, ele fazia com que os africanos perdessem sua identidade sem história, certo? Dizer como que a África passava a ser um continente sem história para os seus habitantes. Então, nessa visão, os povos africanos são chamados de tribos e suas línguas e dialetos. Então, estudos e pesquisas desenvolvidos no século XX, após a independência africana, vem nos permitindo conhecer a rica e movimentada história da África e dos africanos no Brasil. Minha criança, muito importante. No Brasil. Sim. E o Império do Mali nós venhamos fazer. Primeiro, vamos saber, antes de falar sobre o império, saber o que é um império. Um império é a unidade política que congrega várias outras unidades que pode ser composta por povos diferentes entre si, que mantêm suas formas de governo locais, mas presta obediência ao poder central, controlado pelo chefe de todos os chefes. Então, o Império do Mali, ele foi justamente no Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, que é as terras habitadas pelos mandingas, que se formou o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros da história da África. Boa parte do que sabemos sobre o Império Mandinga, ou do Mali, chegou até nós através dos grioulos. Gente, o que é os grioulos? Os grioulos, na verdade, eram pessoas idosas, certo? Que eles traziam informações, eles vivenciavam e traziam informações para os mais novos, certo? Então, isso é chamado de quê? De cultura, de quê? Como é que chama? Nós sabemos que nós temos que valorizar esse tipo de fonte, certo? Nós temos que valorizar ela, porque é ela que vem nos trazer como dizem, através da informação
Oral é que vem nos trazer informado como era, certo? Como era o determinado império, certo? Como era o Império do Mali, através dos griots, certo? Isso era muito importante. E dizem que quando eles morriam, eles eram colocados dentro de um baobá, era uma árvore enorme, que eles consideram sagrada, achando que com eles já dentro o tronco delas é oco. E acreditava eles que o corpo de um griot nessa árvore, suas histórias e canções continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitos. É a impressão deles. Mas sim, vamos aqui. Como foi a formação do Império do Mali? Então, conta os griots que tudo começou com o príncipe de etnia, que etnia significa grupo com modo de vida própria, com uma história comum, falante da mesma língua e que partilha os mesmos valores, mitos e crenças. Então, essas etnia mandinga, chamada Sudianita Keita, ele e seus guerreiros venceram seus opressores na Batalha de Quirina, em 1285, e depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império do Mali. Então aqui dá de nós percebermos, aqui agora, quando falamos isso aqui, meu Jesus, que o Império do Mali, no século XIII ao século XV, ele era essa situação aqui. Então, essa rosa, olhando aqui pelo o mapa, o roso, ele vai representar o Império do Mali, que são os limites aproximados. E também aqui tem um pontinho em círculo, que ele vai dizer que ali é a capital do império, que é Niani. Então, os pontos menores é as cidades. Me ajuda aí, menino. Então, nós, olhando isso aqui, nós percebemos, certo? Que a semelhança de outros estados centralizados africanos, o Império do Mali abrigava um mosaico de etnias, muitas etnias juntas, certo? Então também nós apresentamos a formação do Império e também vamos ver como é que o Sundiata Keita, o que levou ele a se converter ao islamismo. Então a conversão dele ao islamismo é vista por historiadores atuais como uma estratégia desse líder africano para integrar seu império ao circuito mercantil islâmico. Sundiata Keita era um conhecedor dos costumes e tradições de seu povo e, embora tivesse aderido ao islamismo, permitia que a população continuasse a praticar as religiões tradicionais e a cultura de seus deuses. Então, na corte real, inclusive, convivia lado a lado com especialistas do Corão, que é o livro dos muçulmanos islâmicos, e os de Jeli, que é dos griots, portadores e transmissores dos conhecimentos milenares acumulados por seu povo. Então, criança, é assim. Nós vamos fechar. Vocês dão continuidade a essa leitura para nós podermos fechar, certo? Então, tenham um bom dia, certo? E que o Senhor venha abençoar vocês e tenha bom estudo. Certo? Para mim melhorou aqui.